Muita coisa mudou no tratamento de câncer. Imagina pensar isso em décadas atrás. Então, que tal conversar com um especialista para entender um pouco mais desse assunto? Essa iniciativa é da Perseverança Terceira, que está realizando uma campanha contra o câncer nos meses de outubro e novembro. E eu estou aqui com um profissional que foi o pioneiro em trazer o tratamento de radioterapia para Sorocaba. Na verdade, ele trouxe um tratamento primeiro um pouco diferente, ali por 1972, e em 1974, o Dr. José Carlos Menegossi funda a Nucleon Radioterapia e Física Médica. É um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu, estou aqui à disposição para prestar algumas informações que sejam de interesse de toda a população sorocabana e região. E agradecer também o convite pela própria Perseverança e ao senhor Laelso, um amigo muito antigo com quem eu convivi em fases bem anteriores que esta. E um amigo de família. Obrigado pelo convite. Então o senhor está aqui entre amigos, né? Sim, sem dúvida. Isso é o mais interessante ainda. O seu Laelso Rodrigues, ele que faz parte da diretoria, está na direção do jornal Cruzeiro do Sul, conhece demais, né? Muitas pessoas aqui na sociedade de Sorocaba, inclusive tem muita história para contar também. Então a gente deixa o nosso registro aqui, nossa saudação para ele que está nos acompanhando aqui também. É muito interessante a gente falar da sua visão em 1972, quando Sim. o senhor traz um primeiro tratamento. Que tratamento é esse e por que o senhor fez isso? Na verdade, nessa época, eu já era da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Eu era um dos docentes e tinha um professor a quem eu muito admirei e admiro até hoje, que foi o professor Luiz Ferraz de Sampaio Júnior, uma pessoa excepcional, com uma visão humanística enorme e que naquela oportunidade também, como todos os outros assistentes, se compadecia do sofrimento dos pacientes que eram internadas na clínica ginecológica da Faculdade de Medicina. O nosso grande problema na época é que eram poucos os serviços que faziam tratamento do câncer. E eu estou me referindo principalmente ao câncer ginecológico, que foi o que eu vivi. Câncer de mama, colo de útero, endométrio e tudo mais. Naquela oportunidade, com essa visão, o professor Luiz Sampaio me pediu para frequentar o Hospital do Câncer em São Paulo, Fundação Antônio Prudente. E eu fui até lá. Fui até lá e fiquei um ano fazendo um estágio para tentar trazer alguma coisa para Sorocaba. Fiz um estágio muito bom com um físico maravilhoso, o professor Adelino, que ensinava para a gente toda a parte da física. Imagine um médico já formado aprendendo física médica. Mas eu me propus a fazer isso, aprendi algumas coisas, principalmente na área do câncer ginecológico, e me preocupei de ver o que se podia fazer em Sorocaba. Nesse momento, eu trouxe para Sorocaba uma técnica que é a da bracterapia. Bracterapia ginecológica é uma técnica em que você põe elementos radioterápicos dentro de conteúdo de continentes próprios, copostatos, e coloca dentro também da vagina e do colo do útero. E nesse momento, essas pacientes com câncer de colo de útero passaram a ter um tratamento que era esse tratamento de bracterapia de baixa taxa de dose, hoje chamada. Durante alguns anos eu fiz isso sozinho e, vamos dizer assim, atendi em vários hospitais da cidade, fiz essa técnica em algumas pacientes, vamos dizer assim, que se propuseram a ficar sob os meus cuidados, e muitas delas eu tenho o prazer de dizer que muitas delas se curaram e muitas delas sobreviveram e conseguiram superar a doença. Passado um pouco, nós recebemos em Sorocaba duas pessoas muito boas, o Dr. Vitório Ferencic e o Dr. Valdemar Petito, que eram radioterapeutas do Hospital das Clínicas. E eles vieram para Sorocaba para dar aula na faculdade. Nesse momento, eu fui muito, vamos dizer assim, cuidadoso e pedi que eles, que eram os especialistas em áreas de tratamentos de câncer de outras regiões, se juntassem a nós, né? Foi quando nós fundamos, em janeiro de 1974, nós fundamos a Nucleon. O Dr. Petito e o Dr. Vitório ficaram conosco praticamente todo esse tempo. Infelizmente, o Dr. Vitório faleceu em 2002 e o Dr. Petito faleceu em 2005.
mas deixaram um legado que foi a experiência que eles trouxeram, outros colegas que se juntaram, esses que hoje estão junto com a gente, né? E que conseguem, vamos dizer assim, fazer os tratamentos que eram necessários. Passamos, lógico, por muitas fases. Por tratamentos iniciais feitos com roentgen-terapia, que são equipamentos que hoje são muito pouco usados. E passamos para cobaltoterapia, para acelerador linear, e nós sempre procuramos trazer o melhor que a gente pudesse, com os custos que isso representava, e infelizmente enfrentando muitos problemas, que eu passei pelo governo Sarney, eu me lembro bem disso, com uma inflação terrível, em que a gente tinha problemas enormes do ponto de vista econômico para manter a clínica. Mas assim mesmo a gente acabou conseguindo, e agora em 2014 nós compramos, faz tão pouco tempo para mim, né? Nós compramos um equipamento bem superior, que foi um Elekta Precise chamado, e em seguida em 2017, 2018 nós instalamos o equipamento que hoje funciona em maioria dos hospitais de São Paulo, que é um Elekta Synergy. É um equipamento que faz muitas técnicas de tratamento, desde tratamento para próstata, arcoterapia, IGRT, que são técnicas assim que só os equipamentos mais avançados conseguem executar. E graças a Deus hoje nós temos isso, servindo a população sorocabana e os pacientes. Sabe que nós fazemos questão e sempre fizemos, tratamos o SUS desde o início da Núcleo 1. Nunca deixamos de tratar, sempre que nos pediram, né? E continuo fazendo isso junto à Santa Casa de Sorocaba, Padre Flávio, um grande amigo, um expoente do ponto de vista de trabalho, e que, vamos dizer assim, nos convidou há algum tempo atrás para voltar à Santa Casa, que a gente tinha deixado durante um certo tempo por alguns problemas que surgiram no meio do tempo. E então nós voltamos à Santa Casa e lá estamos até hoje tratando aí mais de 100 pacientes por dia em tudo, vamos dizer assim, para poder dar atendimento e tratamento adequado a esses pacientes. Eu preciso deixar registrado aqui que o Dr. José Carlos Menegossi, ele é médico ginecologista e, como a gente percebeu, ele é técnico, né? Focado nessa questão de um trabalho de excelência. Sim. E até quando o senhor trouxe a radioterapia para cá, acredito que naquele momento, como novidade mesmo, deve ter ajudado muita gente, né? Muita gente, e os colegas nos apoiaram logo de início. O próprio professor de Sampaio, o professor Lineu Matos Silveira, e outros colegas, que o Dr. Cássio Rosa, todos eles que hoje, infelizmente, já não estão mais entre nós, mas que na época reconheceram a necessidade do tratamento e apoiar esta iniciativa e nos encaminhavam os seus pacientes operados, muitas vezes para complementar com o tratamento de radioterapia. Doutor, como que foi isso para os pacientes? Isso melhorou muito a vida deles? Porque eu fico pensando, naquele momento, se não tinha aqui, eles tinham que ir para outro lugar. E isso devia ser muito difícil. Na verdade, isso acontecia, mas acontecia pior. Porque como nós não tínhamos aonde encaminhar, muitas vezes os pacientes eram não tratados e sucumbiam com a evolução da doença. E foi isso que, vamos dizer assim, de certa forma, chamou muito a atenção, né? Quer dizer, deixar sem tratamento um caso dessa natureza seria para nós um grande absurdo. Então foi aí que, vamos dizer assim, nós começamos a fazer isso, sem dúvida. No momento que nós começamos a fazer aqui, muitos pacientes que não tinham recursos nem sequer para se locomover para São Paulo, começaram a fazer seus tratamentos em Sorocaba. E, como eu te disse, nós nunca deixamos de atender os carentes. Quer dizer, sempre foi vamos dizer assim, uma coisa que a gente fazia questão absoluta. Quer dizer, não se pode ficar, e isso eu acredito que, graças a Deus, muita gente não faz, de ficar separando o que é joio, o que é vantagem, isso não existe. Quer Quem dizer, paga e quem não paga. Quem paga e quem não paga. Isso praticamente é uma coisa muito ruim. E graças a Deus essa equipe que atende com a gente, o próprio Dr. Matheus, que vai provavelmente conversar com você depois, sabe disso e faz isso todos os dias, porque é o mesmo intuito, tratar quem precisa o melhor que a gente puder. Ou seja, doutor Menegossi, a medicina na sua essência, Sim. no seu verdadeiro propósito. O correto. E hoje em dia, quando o senhor olha para alguns anos, o senhor consegue ter essa noção do contexto histórico? Mudou muita coisa nesse tratamento? Hoje em dia ele está mais fácil?
Eu diria que sim, porque desde 2000, desde que nós fundamos a Nucleon, praticamente ano 2000, nós já tratávamos os pacientes mais carentes. E o que acontece é o seguinte, não ter nenhum tratamento é péssimo. E, na verdade, você precisa ter uma sequência muito lógica, que é o diagnóstico. Muitas vezes a cirurgia vem primeiro, ou a quimioterapia, e a complementação desse tratamento é radioterápico. Então, no final, a gente acaba recebendo aqueles pacientes que estão na fase, vamos dizer assim, definitiva, para tentar se livrar de vez do problema, vamos dizer assim. E a gente faz isso, né? Quer dizer, trata com essa ideia e, ao mesmo tempo, sabendo que muitos pacientes têm muita dificuldade de locomoção. A gente viu já até acidentes com falecimento de pacientes em trânsito nas estradas e tudo mais. E aqui não, né? Aqui o paciente se dirige à clínica, vai até a Santa Casa, quer dizer, é praticamente em casa que eles fazem o tratamento. Doutor, o senhor deve ter acompanhado vários casos ao longo da sua vida. Uhum. Como médico, algum caso te marcou? Eu diria que todos. O que acontece é que eu atendia na Faculdade de Medicina. Então, eu atendia o ambulatório do SUS. E eu atendia, por exemplo, pacientes que chegavam com ano de evolução e que chegavam com uma mâmara ulcerada, né? Um quadro muito triste. E, ao mesmo tempo, existiam aquelas pacientes que tinham acesso mais próximo à saúde e tinham um médico a quem elas consultavam e que chegavam numa condição melhor. Eu acho que o que mudou foi isso. Ao invés da gente receber muitos casos avançados, nós começamos a receber casos mais iniciais. Então, aqueles casos que tinham um prognóstico ruim, cujo resultado do tratamento não era o que se esperava, hoje já existem poucos. A gente tem poucos casos dessa natureza, está entendendo? Que chegam numa condição assim, a não ser quando eles, infelizmente, são encaminhados de uma forma errônea, né? E deixou de fazer o tratamento na época oportuna ou deixou aquilo que é o mais importante, que é o diagnóstico precoce. Quer dizer, se por acaso essa paciente faz a mamografia, que graças a Deus nós temos entidades aqui, inclusive a própria Liga Sorocabana, de combate ao câncer, essas entidades que proporcionam tirar a mamografia anual, fazer os exames clínicos anualmente, etc., e nós conseguimos encontrar, então, casos iniciais, casos que hoje, eu lhe diria com certeza, que eu participei das cirurgias demolidoras. A gente faria a cirurgia de Halsted, em que você tirava a mama e os músculos peitorais da paciente. Era uma coisa terrível para a paciente. Hoje nós temos cirurgias muito mais simples, em que tira-se uma pequena porção da mama, né, uma quadrantectomia, em que a paciente faz o tratamento e tem um resultado tão bom como se ela fizesse aquelas cirurgias demolidoras da época de 70. Graças a Deus. Nem diga. Graças a Deus, né? Eu conheço uma pessoa que passou por um tratamento de câncer há muitos anos atrás. Uhum. Foi até por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque ela realmente era mutiladora. Então, Era uma cirurgia que mutilava a mulher. Quando me perguntou se teve algum caso que me marcou, teve um caso que um colega nosso, já falecido também, se não me engano foi o Dr. Périx, ele me encaminhou uma moça para mim fazer o diagnóstico e o tratamento. Ela tinha 16 anos de idade e eu fiz uma mastectomia nela. Isso marcou para mim, é uma coisa que, meu Deus, uma idade tão precoce assim, né? E eu me lembro que houve alguns problemas do ponto de vista emocional, né? Essa paciente teve aspectos psicológicos aí envolvidos muito tristes, porque é difícil, né? E, de uma certa forma, casos assim que, eventualmente, a gente teve sucesso, mas com sucesso relativo, porque a paciente não teve o resultado tão bom que ela esperaria, né? Não como hoje, em que ela tem um resultado estético mais favorável. É importante a gente falar dessa questão, porque influencia muito a mulher na questão da autoestima e, consequentemente, na questão emocional também, né? Por isso que a gente comemora os avanços que hoje existem na medicina, porque fica mais fácil para a mulher passar por isso, né? Sim. Quando eu ouço isso de um profissional médico, que isso também impacta do outro lado, é muito importante, porque eu acho que as mudanças vêm desse incômodo. É verdade. Porque o senhor, por exemplo, incomodado em ver que não tinha tratamento, o senhor foi buscar. Vou buscar.
Eu acho que isso é muito importante, né? A gente não pode se acomodar, a gente precisa trabalhar sempre a informação para as pessoas, É né? verdade. Agora, quando a gente fala dessa questão da rádio, o senhor estava me explicando que já está ali na fase final do tratamento. É bom dizer, né, em alguns tratamentos como esse que eu citei, Uhum. mas em algumas coisas a rádio é praticamente um dos tratamentos iniciais. Olha que Então, interessante. varia muito de acordo com o tipo de tumor, com a vivência que eles têm, até muito melhor do que a minha, no sentido de que fazia-se algumas coisas assim no passado, hoje já se faz um pouco diferente. As técnicas mudaram muito, né? Graças aos avanços que os aparelhos tiveram. Então, tudo isso tem implicações em relação ao caso em si. Como dizem, câncer não é uma doença. Câncer acomete um indivíduo. E esse indivíduo tem que ser tratado dentro das características dele, das condições dele, como se fosse um caso único. Pode dizer, né? É tudo personalizado. Cada caso merece uma abordagem. Interessante. Né? Fica difícil imaginar que eles têm uma vivência maior que a sua, viu, doutor? Muito maior. Pela sua Não. história, mas tudo bem, eu vou. Esse pessoal nosso, eles são todos formados no Hospital das Clínicas. Atende o ICESP. O ICESP atende, ele tem 7 equipamentos igual ao nosso. E eles atendem, eu acredito, em torno de, vamos dizer, 70 vezes. Ele atende provavelmente uns 400 pacientes por dia. Matheus está para te dizer depois com mais certeza. Ou seja, ainda estamos descobrindo uma outra qualidade do doutor, que é a humildade. Ah. Mas tudo bem. Doutor, me fala uma coisa. Quando o senhor olha o que foi feito e o senhor sabe esse atendimento que a população tem, o senhor fica feliz? O senhor imaginava isso lá em 1974? Eu diria que não imaginava o alcance que teve. Vamos dizer assim, a gente não tinha noção dos avanços que haveria. Mas eu me considero uma pessoa realizada, porque eu fui um médico ginecologista e obstetra que teve uma clínica muito boa, atendia muitos pacientes, tanto de convênios, do próprio SUS e da clínica particular. Então, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu fiz me trazem boas recordações e eu, se tivesse que começar, começaria do mesmo jeito, da mesma forma e faria o que eu fiz. Agradeço a sua participação, doutor. Quer deixar algum recado para quem está assistindo? Que todo mundo se trate corretamente, que faça o que for possível para um bom diagnóstico, que procure assistência médica quando sentir incômodos e que, vamos dizer assim, tenha, se possível, o melhor tratamento que seja realizado, o melhor tratamento que possa ser realizado e que vença a doença e se sinta feliz. Obrigada. Foi uma honra, né? A gente conversou aqui com o Dr. José Carlos Menegossi, ele que é médico ginecologista, um dos fundadores da Nucleon Radioterapia e Física Médica, como a gente disse, pioneiro em trazer o tratamento de radioterapia para Sorocaba em 1974. Lembrando que essa iniciativa de conversar com especialistas nessa campanha contra o câncer é da Perseverança Terceira. Vai seguir pelos meses de outubro e novembro. Obrigada.